as articulações entre literatura, aprendizagens e desenvolvimento se efetivam na educação infantil sob o prisma histórico-cultural. Este é o aperitivo das nossas microaulas de hoje. Antes de entrarmos na questão, há uma condição primária para que estas pretendidas articulações se efetivem: o gosto legítimo das professoras pela leitura, a paixão genuína pelos livros, o que já é um desafio hercúleo, pois nós somos cônscios de que, lamentavelmente, esta não é uma realidade habitual. Sabemos que há um contingente grande de professores e professoras que não tem muita intimidade com os livros. Bem, com a proposta de aproximar este conjunto de articulações com a dimensão didático-pedagógica dessa nossa proposta, trouxemos para este tópico esta obra, Literatura e Educação, Livros, Imagens e Práticas de Leitura, volume 1, organizada pelas professoras e pesquisadoras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, lá do campus de Marília, São Paulo. As moças são a Cíntia Giroto e Renata Souza. Embora este volume 2, organizado também por elas, cujo título é Literatura e Educação Infantil, e o subtítulo, para diferenciar do outro, é Para Ler, Contar e Encantar, seja igualmente recomendável. Ambas as obras são bons exemplos para a nossa discussão. Da obra selecionada para esta abordagem, até mesmo em função da limitação de espaço que temos, escolhemos 2 capítulos. O primeiro capítulo se chama Os Bebês e os Livros, que fala da comunicação afetiva, escritos pela Ana Laura da Silva e Aletheia Chevbotar. E o segundo se chama O Mundo do Faz de Conta e os Livros na criança de 3 a 6 anos, escrito pelas meninas Amanda Valiengo e Silvana Paulina de Souza. Bem, antes é importante destacar a distinção conceitual entre contação e proferição de história. E é a pesquisadora Elie Bajar que define contação como narrativa veiculada pela língua do contador, que não está ligada diretamente a um texto fixo. Portanto, é flexível e se modifica nas apresentações. Elie Bajar, em Os Bebês e os Livros, A Comunicação Afetiva, de Ana Laura da Silva e Aletheia Chevbotar, na obra Literatura e Educação Infantil, Livros, Imagens e Práticas de Leitura, volume 1, organizado por Cíntia Giroto e Renata Souza, editora Mercado de Letras. Proferição, por sua vez, é o pronunciamento do texto escrito, uma manifestação sonora de um texto fixo, para que chegue até a criança que ainda não é leitor experiente e autônomo. Amanda Valiengo e Silvana de Souza, O Mundo do Faz de Conta e os Livros, a criança de 3 a 6 anos, na obra Literatura e Educação Infantil, Livros, Imagens e Práticas de Leitura, volume 1, organizado por Cíntia Giroto e Renata Souza, editora Mercado de Letras. No nosso contexto, a mediação de leitura pode e deve ocorrer tanto nas contações quanto nas proferições de histórias. Estes capítulos que selecionamos vêm ao encontro das questões teóricas do nosso trabalho, da nossa disciplina. Embora as possibilidades da literatura com as crianças de 0 a 3 e de 3 a 6 anos, ok? O livro é um objeto lúdico poderoso no desenvolvimento infantil, sobretudo
como um estimulador das dimensões sensoriais e da comunicação que a criança estabelece com aqueles que a rodeiam, de modo geral. Outro fator são as relações afetuosas presentes nas vivências dos bebês com os livros e, paralelamente, com a professora. Sobretudo quando, com o bebê no colo, e ambos compartilhando o mesmo ângulo de visão das páginas do livro. Há vários formatos de livros para bebês, para crianças bem pequenas e para crianças pequenas. Desde o formato tradicional, que para as crianças pequenas deve ter um formato gráfico grande, letras graúdas, pouco texto, ou, a depender, só imagens. Há livros de plástico para fazer companhia no banho, há livros de tecidos laváveis, livros que emitem sons, luzes, livros acartonados, pop-ups e livros brinquedos. Todos são possibilidades que precisam ser consideradas e avaliadas pelas professoras, em termos de conteúdo, de linguagem, de segurança na manipulação, etc. O livro brinquedo, especialmente, merece destaque, pois a criança, por entendê-lo brinquedo, terá um contato ainda mais sensorial. Além da manipulação, poderá morder, jogar para o alto, brincar, etc. No contexto da escola, da infância, as professoras podem e devem, novamente, mediar essas ações, adotando atitude pedagógica, conversando com as crianças sobre a ação, antes, durante e após aquela vivência. Algumas sugestões de atividades com crianças de 0 a 3 anos. Após a seleção criteriosa, e disso vamos falar no próximo vídeo, as professoras precisam estudar o livro e planejar com consistência. Em seguida, vem o preparo do espaço, de modo que permita várias experimentações e que essas experimentações sejam as mais completas possíveis do livro. As autoras Silva e Chef-Bottard sugerem o uso de tapetes emborrachados, almofadas coloridas, livros para manipular, morder, apertar, manusear à vontade, bonecos de panos, fantoches. E as professoras devem ir também ao tapete, colocar a criança no colo, mostrar o livro, contar a história. Com crianças de 1 a 2 anos, as professoras podem colocar caixas com imagens de personagens do livro para se apoiarem nelas ao caminhar. Podem colocar estantes com livros, com vários livros, à altura dos olhos e das mãos das crianças, como convites para elas. Para crianças de 2 a 3 anos, as caixas podem permanecer no espaço e as professoras já podem levá-las para atividades com o livro ao ar livre. Agora, sugestões de atividades com crianças de 3 a 6 anos. As autoras do artigo selecionado, Valiengo e Souza, recomendam também o preparo do espaço com almofadas coloridas, tatames, tapetes, músicas e vários objetos relacionados à história. E que durante a contação ou a proferição com mediação, façam rodas e realizem brincadeiras. Mostrem o livro, dizendo que aquela história saiu de lá. Digam quem a escreveu, quem a ilustrou, quem a editou. É importante. Durante a atividade, devem fazer perguntas guiando a história, do tipo: o que será que vai acontecer agora?
ou quem chegará agora? E usar materiais diversificados, como fantoches, dedoches, tecidos, bichos de pelúcia. Devem também desafiar as crianças a recontarem a história dos seus jeitos, favorecendo o desenvolvimento da memória e da linguagem oral e corporal. Podem produzir figurinos para colocar em alguma criança. Ou as próprias professoras se caracterizarem de personagens e, ao final da atividade, fazerem uma roda de conversa ou uma brincadeira muito gostosa para encerrar em grande estilo. Especificamente para a proferição de textos literários com práticas de mediação, as autoras propõem o incentivo para que as crianças levantem hipóteses sobre o assunto que vão conhecer no livro. Mediando essa estratégia, a professora, por meio da capa do livro, das ilustrações, do autor, da editora, e, enfim, que disponibilizem o livro à vontade para o manuseio da turma. Bem, minha gente, esses são os aperitivos de hoje, apenas para atiçar o desejo de quererem mais. No próximo vídeo, apresentarei a minha proposta de guia para avaliação e seleção de literatura para a educação infantil. Recebam meu abraço mais carinhoso. E eu não vejo a hora de nos encontrarmos na nossa aula presencial. Um beijo!